Olá, meu nome é Anderson, do canal Aprendedor Digital. Aqui eu falo de marketing digital, empreendedorismo, ferramentas disponíveis na internet. E se tu gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like, se inscreve aí. E hoje vamos conhecer um pouco do Excel e suas funções. Essa aula é para quem não conhece mesmo a ferramenta. Vamos apresentar alguns recursos aí e tu vai estar conhecendo como é que o Excel funciona e para que ele é utilizado. Então fica comigo até o final do vídeo aí que vai estar muito boa a aula de hoje. Estamos aqui na tela do meu computador e apresento para ti o Excel. Essa ferramenta aqui é usada por milhares de empresas, milhares de pessoas no mundo inteiro. E eu vou apresentar para vocês aqui o composto principal do Excel aqui, que são as colunas, que são compostas por essas letras aqui, e as linhas, que são compostas pelos números. E cada quadradinho desse aqui é chamado de célula, e cada célula tem um nome específico. Por exemplo, aqui onde eu escrevi o meu nome agora, aqui onde eu escrevi meu nome, na coluna D, na linha 4. Então, essa célula se chama D4. E essa aqui é a caixa de nome. Aqui, ó, onde a gente pode ver aqui a caixa de nome. Por exemplo, eu vou clicar aqui, coluna K, linha 9, seria K9. Pode ver aqui. E se eu entrar aqui na caixa de nome e botar D4, pode ver que o cursor achou a célula D4 aqui. Vamos botar de novo. Saio dela. Vou digitar aqui, ó, D4. Olha, o cursor caiu lá no onde está o meu nome. Se eu, por exemplo, vou colocar um dado aqui, ó, A, B, C e D. E se eu selecionar essas 4 células e botar um nome aqui botar o nome de dado, isso aqui é um dado que nós temos. Nós fizemos essa seleção e colocamos o nome de dado, tá? Pode ver que quando eu saio da seleção e eu faço a mesma seleção, ele reconhece o nome dado, porque esse registro que nós fizemos, ele já ficou gravado num banco de dados aqui do Excel, na memória do Excel, no caso. Então, e se eu sair do cursor aqui e escrever aqui dado, e der um Enter, ele já vai para aquela seleção ali. Então, se eu quiser criar um conjunto de informação nessa configuração que a gente está fazendo, que é de seleção de dado, e gravar aqui, a gente consegue fazer. Isso é muito interessante. Aqui nós temos na barra de menu do Excel, nós temos a página inicial, onde a gente trabalha com a formatação das fontes, o estilo de fonte, né, o tipo de fonte, tem Arial, Tarroma, várias fontes. Aqui é o tamanho da fonte. Aqui é a cor das células, se a gente quiser pintar uma célula aqui, ou uma linha, a gente pode pintar aqui também. A linha, podemos pintar aqui a coluna. A gente pode pintar várias colunas com várias cores também. A gente pode mudar aqui a cor do texto também. Aqui, ó, alterando a cor do texto. A gente pode colocar um negrito, aumentar o tamanho do texto aqui. E para desfazer tudo isso, é só dar um Ctrl Z. Vai dando Ctrl Z, volta todas as tuas ações, voltam as ações. Vamos criar uma tabelinha de resultado primeiro trimestre. Então a gente coloca aqui o título, resultado primeiro trimestre. E a gente vai botar aqui um produto. Botar aqui janeiro, fevereiro. Uma coisa interessante aqui no mês, o Excel reconhece os meses. Então, se tu selecionar esses 2 meses e arrastar para cá, pode ver que ele já vai falar ali, ó, maio, junho, junho. Nesse caso, a gente quer o trimestre, a gente vai arrastar aqui até março só e solta. Ele já vai autocompletar o restante dos meses. Vamos fazer uma seleção. A gente faz uma seleção aqui, ó, dessa forma. Assim. E nessa caixinha a gente pode colocar umas bordas. Olha como é que fica. Fica com as bordas, no caso.
E aqui o texto ele não está ocupando toda essa região aqui. No caso, eu quero centralizar ele bem no meio aqui e mesclar junto com essas outras colunas, porque ele está ocupando só uma parte, só essa célula, mas eu quero que ele ocupe todas as outras, de modo que ele fique alinhado perfeitamente aqui. Então eu venho aqui nessa caixinha onde diz mesclar e centralizar. Olha como é que ficou a estética bem melhor. Eu quero aumentar um pouco as colunas. Nesse caso eu seleciono as colunas aqui, ou eu posso aumentar com o próprio mouse, assim, ó, pode ver que ele aumenta, e ali dá o tamanho da largura em pixel. Ou eu posso selecionar cada coluna dessa forma e clicar com o direito e vir aqui em largura da coluna. E aqui em largura da coluna a gente especificar, eu quero tamanho 15. Ele coloca o tamanho padrão que a gente quer. Aqui em linha da mesma forma, se a gente selecionar as linhas, a gente clica com o direito e bota aqui a altura da linha. Vou botar aqui 20, só para diferenciar um pouco. Olha ali, ficou maior. Esse texto que tem dentro dessas células aqui, ele está alinhado para a direita, mas eu quero que ele fique no centro. Então eu venho aqui, ó, centralizar, ou eu posso voltar a alinhar, eu alinho para o outro lado também. Então centralizo. Aqui tem outras opções, que é a altura do texto na caixa, ó. Volta à altura normal para baixo. Vamos botar aqui, vamos preencher aqui essa tabela como modo de exemplo, tá? Vou botar aqui alguns alimentos: macarrão, arroz, feijão, azeite, açúcar. E vamos botar aqui quanto que vendeu de macarrão. Vamos supor que nós temos um mercado e eu quero saber quanto que vendeu de macarrão nesse mês. Vamos dizer que vendeu R$2.000 de macarrão. E de arroz, como o arroz está muito caro, então o arroz foi 5.000. O feijão 2.500, o azeite 1.200. Mas vamos preencher com os valores aleatórios, não precisa ser exatamente esses valores. Aqui vamos colocar outros valores em fevereiro também. Terminando de preencher aqui a tabela, nós vamos fazer o seguinte: selecionar essas três colunas, selecionamos essas três colunas e vamos centralizar esses resultados. Com essas colunas selecionadas, o que eu quero é botar um formato de dinheiro aqui. E nessa barra aqui, nós temos vários formatos. Formato geral, que é sem formatação específica, número, formato moeda, data e hora, porcentagem. Nesse caso, eu vou aqui em moeda, que eu vou centralizar também os produtos. E navegando aqui pelo menu, vamos aqui passar para o menu inserir. Aqui em menu inserir, nós temos aqui algumas ilustrações, tem imagens, formas. Vou pegar aqui uma forma, por exemplo, aqui dá para fazer fazer um retângulo e dá para colocar um texto aqui dentro. Se quer fazer alguma configuração diferente, fazer uma apresentação, um painel de controle, dá para colocar aqui, mexer no tamanho. Então isso tudo tem aqui, ó, no menu inserir ilustrações, formas. Então tem os gráficos também, se tu quiser inserir gráficos, aqui alguns gráficos. Então na parte de inserir dá para te colocar links também, dá para inserir um link, por exemplo, se tu quiser que aqui no macarrão tem algum link, dá para te inserir um link aqui. Ó, inserir link. E eu boto o link para alguma outra página, por exemplo, eu vou botar aqui aula 3 de Excel. Pode ver que ele já formou um link aqui. Quando eu clicar aqui, ele vai abrir a planilha que está lá do Excel, da aula 3 de Excel. Aqui no layout a gente vê aqui a formatação da margem para impressão. Dá para colocar plano de fundo também, para não ficar esse fundo branco. Aqui eu vou mostrar as coisas mais usadas no Excel, tá? Até para não tomar muito tempo. Então aqui a gente usa mais a parte de margens e orientação, área de impressão. E aqui no layout da página é usado para modificar a página praticamente para impressão da folha. Caso tu queira imprimir
imprimir o conteúdo da tua planilha, daí tu faz a orientação por ali para alinhar essa configuração aqui da página, na parte de impressão. Para isso que serve o layout da página. Aqui em dados a gente pode fazer o filtro é muito usado aqui na aba dados. O filtro é usado muito, por exemplo, vamos selecionar aqui essas 4 colunas e aplicar um filtro. Então pode ver que ele já ficou com uma setinha aqui em cima de cada informação. Aqui no produto eu quero desmarco selecionar tudo e seleciono só o arroz. Então ele só deixou o arroz aqui, filtrou só o arroz. Eu quero o arroz e o azeite. Então ele pegou só o arroz e o azeite. Então o filtro é muito usado, muito usado mesmo. Aqui em exibir a gente pode fazer uma coisa legal que é congelar o painel. Se a gente tem uma planilha com muita informação, assim com dezenas, centenas de linhas, a gente pode vir aqui em congelar painéis com a linha selecionada, né? Tanto a linha que tu quer congelar selecionada, a gente vai aqui em... Bom, como eu já tinha congelado, vamos descongelar, mas vamos congelar de novo. Então vamos congelar painéis. Então quando eu arrasto a folha, a planilha lá para baixo, pode ver que a parte de cima ficou congelada. Essa parte aqui onde eu selecionei, ó, ficou congelada e ela não se move. Somente as outras se movem. Isso é muito bom para a gente poder ver o título da planilha, né? Para o título e das colunas não sumirem, para a gente saber do que se trata cada coluna. A gente pode vir aqui também em linha de grade, para tirar aquelas linhas de grade que tinham por aqui. Pode ver que ficou tudo branco também. Então esse aqui foi um pouco do menu do Excel que eu queria apresentar para vocês. Agora a gente vai ver um pouquinho de funções, tá? Algumas funções usadas no Excel. No caso, vamos fazer uma função de somar, tá? Com essa célula aqui selecionada, a gente sempre chama uma função com sinal de igual. O sinal de igual, ele serve para te aplicar alguma função. Então, todas as funções no Excel têm o sinal de igual no início. Então, nesse caso, a gente coloca o sinal de igual e vamos fazer a soma. Então, o nome da função é soma. Ele aparece aqui uma lista de funções que tem em comum a palavra soma. Então, todas as funções ligadas à soma aparecem aqui em uma lista. E eu quero essa primeira, então eu dou um clique no Tab e ele já abre parênteses para me botar o primeiro dado da minha função. Então o que ele pede aqui, ó, número 1. Número 1 é esse aqui, só que a gente seleciona tudo que a gente quer somar. Então a gente selecionou todo esse intervalo e fecha parênteses. Então a gente selecionou tudo que a gente quer somar e dá um Enter. Pode ver que ele já fez a soma de todos os itens aqui do mês de janeiro. E agora, clicando aqui no cantinho da célula, ele fica com uma cruz preta. Segura e arrasta para o lado. E ele também fez a soma de todos esses itens de fevereiro. E fazendo a mesma coisa para o mês de março, ele também vai somar. Então, vamos recapitular aqui. Vamos apagar isso. Dou um clique aqui com o sinal de igual, escrevo soma. Dou um Tab e seleciono tudo. E fecho parênteses. E dá um Enter. Com a célula selecionada, quando tiver a cruz preta, eu arrasto para cá. Pode ver que ele autocompletou tudo. E agora a gente vai fazer outra função, que é a função máximo. Então vamos criar aqui uma coluna chamada máximo. Para a gente não perder a prática, a gente seleciona todo esse campo aqui que a gente vai usar e vem aqui em bordas. A gente coloca uma borda. E com esse campo aqui selecionado, eu clico com o sinal de igual. O que eu quero saber? Eu quero saber qual é o maior valor que tem do macarrão. Suponhamos que eu tenho venda de macarrão aí numa tabela diária, com milhares de dias aí. E eu quero saber qual foi o dia que o macarrão teve o maior preço. Não tem como saber disso no olho. Na célula onde eu quero obter o resultado, eu chamo a função com sinal de igual e
escrevo o máximo aqui, apareceu o máximo, eu já dou um tab. Essa é a função que a gente vai usar para encontrar o maior valor do macarrão. E o que eu faço aqui? Seleciono os 3 valores do macarrão e fecho parênteses. Dou um Enter. Então ele já encontrou aqui, ó, o maior valor do macarrão foi R$3.000. O maior valor do macarrão foi R$3.000. Semelhante com o que a gente fez lá na função soma, a gente clica no cantinho aqui da célula, ficou com a cruz preta, dá 2 cliques e ela autocompleta todas as demais, certo? E agora a gente quer saber qual foi o menor valor dos produtos. Então para isso a gente vai usar a função mínimo. Vamos criar aqui uma coluna chamada mínimo, então. Então, para não perder a prática, a gente seleciona tudo e vem aqui em todas as bordas. E coloca as bordas aqui. A gente vai usar a função mínimo. Apareceu o mínimo aqui, dá um tab, seleciona até março. Cuidado para não selecionar a função máximo, que aí tuas informações vão ficar erradas. Fecha parênteses e dá um Enter. Ele já achou aqui o menor valor foi R$2.000 do macarrão. Clica no cantinho da célula, dá 2 cliques, ele autocompleta todos os outros resultados. Que momento, hein? E outra coisa que a gente quer saber agora é qual foi a média dessas vendas, né, nesse trimestre. Então a gente vai colocar aqui uma coluna chamada média e vai colocar as bordas que a gente quer aqui. E agora, usando a lógica, pensa com a lógica, o raciocínio lógico nessa hora. O Excel nos requer muito raciocínio lógico. Isso é bom para te exercitar a cabeça também. Pela lógica, o que a gente vai usar aqui? Qual é a função? Que momento, hein? Seria aqui a função média, com certeza. Então a gente chama aqui a função média, com ela selecionada dentro da lista aqui. Claro, tu poderia selecionar outra, mas não, a gente quer média. Então, com ela selecionada, a gente dá um tab e a gente vai selecionar os dados que a gente quer saber a média, que são os 3 meses. Então a gente selecionou aqui, fecha parênteses e dá um Enter. Viu como o Excel é muito fácil de usar? E é uma ferramenta muito poderosa e que muita gente não sabe nas empresas o uso dela. Então tu aprendendo Excel, tu vai estar se destacando. Tu tá gostando do Excel e quer se aprofundar mais, eu vou deixar um link na descrição para um curso top, ó, do básico ao avançado. E é um curso aí que é bem em conta aí, porque ele é online e tu tem 3 anos de acesso. Se tu clicar lá e adquirir o curso, tu vai poder fazer ele a hora que quiser, todos os dias da semana, 24 horas por dia, e ainda tem suporte online por WhatsApp. E eu também vou te dar esse suporte aí se tu adquirir o curso. Então, voltando aqui para a aula, aqui se tu quiser criar mais planilhas dentro do mesmo Excel, é só clicar aqui, ó, nesse mais, e que vai aparecer mais planilhas para ti não precisar abrir o Excel de novo, separadamente. E aqui tu pode renomear elas também. Vou colocar aqui minhas contas. E aqui tu pode trabalhar conforme as tuas necessidades em várias planilhas. Eu vou deixar um link na descrição para essa planilha de exercício aqui para te estar praticando em casa também. E escreve nos comentários aí o porquê que tu tá aprendendo Excel, qual é o motivo que tá te levando a querer aprender Excel aí, que eu quero saber. Espero que tenha gostado da aula de hoje. Se inscreve no canal aí para dar aquela moral e fica com Deus. Até a próxima.